Olá, como estão? Espero que bem. Eu falo muito nas aulas de formação de filosofia clínica sobre a questão do ser terapeuta. Tem um livro sobre isso, um livrinho curtinho, né? Mas poderoso nesse sentido, porque dá ênfase, né? Tá lá na Amazon, né? Em português, só em e-book. Mas é um livro que fala exatamente disso, da importância de ser terapeuta em filosofia clínica. Mas a gente estendendo essa questão é para qualquer terapeuta. O ser terapeuta, a postura terapêutica, de como receber, acolher, cuidar, escutar o outro e o que vem do outro, e depois o que se faz com isso, é fundamental para qualquer metodologia terapêutica. Antes de usar a metodologia, há que ter uma certa postura frente ao fenômeno, ao outro, e que normalmente não é a postura que nós temos nos outros papéis existenciais da nossa vida. Não é a mesma postura de um amigo, de um filho, de um marido, de uma mulher, de uma amiga, de uma vizinha, de uma companheira. É uma postura diferente. E é essa atenção que nós temos que dar a nós mesmos. Eu adoro a metáfora do L. Strasburger, que diz que a gente tem que estar sempre com o antivírus ligado, né? Que nem um computador, vendo se a gente mesmo não infecta a nossa postura e nós mesmos já começamos a proibir o processo terapêutico a partir de uma postura inapropriada. Bom, isso eu sempre dou essa ênfase, né? Mas nessas semanas aí que passou, eu estava conversando aqui com um juiz aqui na Espanha, e ele dizendo assim: Fernando, agora eu vou receber uma pessoa aí mais jovem, muito mais jovem que eu, aí de Madrid, aí vir a Málaga, para que eu treine, oriente, né? Pessoa mais nova. E eu fico pensando, o que eu vou ensinar para esse cara que ele já não sabe e que ele sabe às vezes até melhor que eu, porque ele lida com a tecnologia, com os instrumentos hoje tecnológicos de acesso ao conhecimento que na minha época eu não tinha. É capaz esse cara aqui chegar a ser 30 anos mais novo que eu e saber mais do que eu. E eu fico, o que eu vou ensinar para esse cara? Aí eu pensei, vou ensinar para ele que o meu professor de direito me ensinou, né? Que é, aqui em Espanha diz assim, é ter cojones, né? Que é chamar responsabilidade para si no papel de juiz. A postura do juiz, né? Então, diz assim, o meu professor me ensinou que nessa posição de juiz, as pessoas ao redor da gente vão tentar fazer de tudo para dissuadir a gente do outro e tentar puxar a sardinha, né, a brasa para sua sardinha. Então nós estamos num momento, num espaço e num lugar onde as pessoas vão tentar de tudo para nos convencer de que o lado delas é melhor do que o outro. E no final quem vai decidir é você, diz ele. Você que tem que ter cojones, ou seja, cojones aí é o ser terapeuta, né, desse juiz, né? Você tem que ter essa postura, porque a responsabilidade é sua, você tem que assumir a responsabilidade e desenvolver traços de caráter e postura iguais para todas essas pessoas, porque você é que tem a responsabilidade. E aí eu falei para esse juiz, né? Bom, isso que você está falando em filosofia se traduz por ética das virtudes. Porque a ética das virtudes é a ética que lida com o desenvolvimento, aperfeiçoamento do caráter, do ser uma boa pessoa, né? Não só ser um bom juiz, ser uma boa pessoa. Ser ético é ser uma boa pessoa, vai desenvolver e aperfeiçoar, ser uma boa pessoa para quem? Só para si? Não. Em relação aos seus papéis existenciais, ser um bom filho, ser uma boa filha, ser uma boa mãe, ser um bom político, né? Então a questão da postura, né? Que a ética que trata da questão da postura seria a ética das virtudes. Outra não trata, né? A ética do dever, a deontologia, não trata da postura. Ela vai tratar
de você seguir ou não as leis, positivadas ou não. A ética consequencialista também não vai se preocupar muito com a postura, mas mais em a gente conseguir calcular as consequências dos nossos atos. Obviamente que tem desdobramentos da ética deontológica e da ética utilitarista, consequencialista, que querem dar conta da questão de ser uma boa pessoa. Mas a ética que naturalmente, por sua natureza, né, pela maneira que ela se colocou e nasceu na filosofia grega antiga, a que dá conta de desenvolver um bom caráter, que lida com os traços da personalidade, que a gente chamaria de traços da personalidade, a pessoa ser honesta, ser leal, ser verdadeira, ser cuidadosa, ser solidária, né? A gente avalia pessoas através dos seus traços de caráter, muitas vezes. Mas essa é a ética das virtudes. Muito bem. Nessas semanas aí também está falando com um diretor da Nova Acrópolis aqui de Málaga, que eu estou fazendo um curso ali com eles. E eu escrevi um livro espanhol do estoicismo, Desconstruindo Mitos, uma crítica ao estoicismo da moda, em espanhol, eu escrevi em espanhol e em português, escrevi em espanhol. Esse diretor comprou o meu livro e essa semana passada estava conversando comigo, comentando sobre o que ele achou do meu livro. E aí ele estava dizendo que a Nova Acrópolis tenta trazer de volta, né, uma filosofia que lide com a postura das pessoas na comunidade, na solidariedade, na fraternidade. Né? Por isso que ele se encantou muito com o estoicismo, leu o meu livro, achou que tinha muita coisa a ver e me chamou para conversar. Então, para ele, o que é importante, como diretor, eu como diretor da Acrópolis aqui, ou ex-diretor, né, mas está sempre presente ali da Nova Acrópolis de Málaga, eu acho que nós temos que pensar assim, ter uma postura assada, realizar isso, ter esse traço de caráter. E eu falei para ele a mesma coisa que eu falei para ele, você está falando da ética das virtudes. A ética das virtudes é aquela que lida com as questões da nossa personalidade moral em relação ao social, né? Não é uma ética individualista. E aí ele disse assim, pois é, mas onde é que nós falhamos então? Que a gente tem que estar sempre retomando, né, um desenvolvimento que deveria ser dado na família, sempre levam para a família, né? Eu acho que a família também é importante, mas aí entramos no assunto que eu quero entrar hoje, né? 2 assuntos. Ética das virtudes na filosofia seria o ser, só que não o ser terapeuta, o ser boa pessoa para a nossa convivência com a gente, com a vida e com os outros. Queremos fazer uma avaliação, uma reavaliação pessoal da nossa personalidade, vamos ler Ética das Virtudes. Vamos ler Ética Nicomo de Aristóteles, vamos ler Estoicismo, qualquer livro do Estoicismo. Não é explícita a Ética das Virtudes em Platão, mas nos primeiros Sócrates, digamos, né, os primeiros livros de Platão, de Sócrates, ali tem, com Alcibíades, por exemplo, né, o cuidado da alma, seria o desenvolvimento, né, de uma ética das virtudes. Vamos procurar ler mais sobre a ética das virtudes. É ela que a gente utiliza sem saber muitas vezes na avaliação das relações pessoais, de trabalho, familiares, de relacionamento, de amizade. A gente está falando sobre o caráter do outro. Só que dentro da ética das virtudes a gente vai ver a amplitude que tem os traços de personalidade de um bom caráter, um caráter virtuoso em relação ao social. Um cara bom de ler contemporâneo sobre a ética das virtudes é Michael Sandel. Procure na internet os livros dele. O Justiça Quer Fazer a Coisa Certa, tem vídeos dele dando aula em Harvard. Ele teve aqui em Madrid há um tempo atrás, ano passado, falando, ele tem a ética do mercado, ele fala sobre a justiça quer fazer a coisa certa, ele tem outro livro do melhoramento genético também. Ele é um cara que está tentando sempre trazer a ética das virtudes à tona, né? Porque ninguém fala dela, mas ao mesmo tempo todos nós usamos suas características, todos nós usamos elementos da ética das virtudes no nosso dia a dia, na nossa avaliação pessoal e dos outros, e não nos damos conta do âmbito que é a ética das virtudes, do que ela trata e o que ela poderia nos ajudar a vivermos, a sermos melhor, a sermos uma boa pessoa, né? Então essa é uma questão, acho que
Ser terapeuta é muito importante porque nos ajuda a enfrentar, digamos assim, né, o fenômeno e essa postura terapêutica artificial, porque a natural é aquela que somos aí no dia a dia, nas vários papéis existenciais. Não é essa postura dos nossos variados papéis existenciais que temos no dia a dia que temos que levar para a terapia. Não é. Normalmente não é, na filosofia clínica não é. Né? E também podemos usar o ser pessoa, o ser boa pessoa, para a gente compreender um pouco mais o âmbito desses traços virtuosos de caráter. Ninguém mais fala em virtude e vício, mas está na cabeça da gente. Quem sabe a gente deve fazer isso. De novo, ler mais sobre a ética das virtudes. Procure Michael Sandel. E a outra questão que eu queria trazer hoje é que, como disse o diretor ali da Nova Acrópole de Málaga, onde nós erramos, né? E que ele leva para a família. Eu digo, não, eu levo para a escola. Eu sempre vou levar. Vocês sabem que eu tenho uma crítica forte à escola, porque os nossos filhos passam a maior parte do tempo da infância e da adolescência, onde eles estão florescendo de uma forma espontânea e robusta, digamos assim, em todos os seus aspectos e dimensões humanas. E o que a escola faz com isso? Ensina conteúdo para trabalhar e ganhar a vida. É isso que ela faz. É na escola que essas questões de caráter e personalidade em relação aos demais, em relação a si e ao grupo, deveria trabalhar uma ética das virtudes como matéria transversal, não como uma disciplina. Hoje tem a ética da filosofia. Não é isso. Obviamente, aí vai toda aquela coisa. Os professores não estão preparados para isso. Se acontece um problema na aula, o professor manda para a diretora, manda para o psiquiatra, manda para a secretaria lá, falar com a assistente social, para onde ele manda para a supervisora, porque é assim que se resolve o problema. Em vez de aproveitar essa questão de conflito numa turma que nada mais é que uma mini sociedade na qual essa criança vive e vai viver mais depois que crescer, se poderia aproveitar essas questões de conflito, em vez de mandar para a diretora, mandar tomar remédio, o professor está preparado para fazer disso uma situação pedagógica. Mas aí, claro, a pedagogia tem que estar preparada para isso e não ficar estudando o diagnóstico do DSM. Né? E não ficar estudando somente conteúdos. Ou então, e como lidar com conteúdos, ou então, vamos contratar filósofos para as escolas. Vamos contratar filósofos, que é uma matéria especificamente filosófica, não tem lugar nenhum outro que se trate da ética, é a filosofia que trata disso. São filósofos que tratam disso. São especialistas, alguns que levaram para esse lado a ética. Vamos contratar filósofos. Ele será o consultor dos professores. E terá uma reunião mensal, não sei como se faz, para que se discuta essas questões e ele possa instrumentalizar os professores da maneira mais prática possível para que eles idem nessas situações. E vão abandonar essa droga desse DSM, esse olhar psiquiátrico frente ao fenômeno humano dentro da escola. A escola, para mim, é a maior responsável pela sociedade que temos. Estamos reclamando da sociedade, estamos reclamando de conflitos de valores e princípios. O que nossos filhos fizeram na escola durante 13, 14 anos, às vezes mais? O que a escola fez dos nossos potencialmente maravilhosos, em questão de florescimento humano, filhos e filhas que estavam ali? Então a ética das virtudes, para mim, ela tem que ser revivada em todos os âmbitos. É no âmbito do juiz, do judiciário, é no âmbito dos diretores, é no âmbito das escolas, é no âmbito das empresas. Contratem filósofos, leiam, e se quiserem algo mais robusto para a sua atividade aí, da sua empresa, da sua escola, contrate filósofos. Mas não faça disso uma matéria, não matem a filosofia. Não sexta-feira, o último período, a aula de ética. É para matar, né? Então, não façam isso. Façam da filosofia algo vivo dentro da instituição de vocês. E nós, pessoas, que façamos algo vivo dentro de nós. Estudando e lendo sobre a ética das virtudes. Não é o ser terapeuta, é o ser. É o ser. Obviamente, né, da nossa existência, da nossa humanidade.
Obviamente que a ética deontológica, consequencialista e utilitarista são necessárias, eu sempre digo que nós somos pluralistas éticos. Nós não usamos somente a ética das virtudes, a ética deontológica e a ética consequencialista. Depende da situação, nós somos pluralistas. Nós temos uma leitura e a partir dali usamos algumas fazemos referência a uma dessas éticas. Mas para mim todas são importantes, todas têm o seu papel e cumprir na sociedade, todas são necessárias. Mas para mim a base de todas é a ética das virtudes, é a que faz as pessoas serem boas pessoas. Uma boa pessoa usa melhor a deontologia, uma boa pessoa usa melhor um consequencialismo, uma boa pessoa é melhor para a sociedade. Então, para mim, tem que se reavivar a ética das virtudes. Assim como eu acho que é importantíssimo ser terapeuta nas terapias, e que muitos terapeutas, infelizmente, não dão a mínima importância para isso. Dentro de uma amplitude maior de vida, de existência, eu recomendo fortemente que leiam Ética das Virtudes. Leiam a Ética Nicômaca de Aristóteles, é um livro tranquilo para ler. Não vão entender tudo, não tem problema. A gente vai apreendendo pouco a pouco o que se pode apreender desses livros, vamos conversando, vamos fazendo um grupo de leitura com uma outra pessoa, o que você entendeu disso, e vamos divulgando essa ética, porque ela é crucial. Antes Aristóteles dizia para pequenas comunidades, agora mais ainda para a complexidade, né, da vida contemporânea da qual vivemos hoje. Muito bem, esse é o recado de hoje. Se quiserem aí compartilhar, escrever comentários e dar like, por favor, ajuda o canal a crescer mais, a chegar, quem sabe, um dia a 1000 inscritos, porque daí, quando chega a 1000 inscritos, o canal dá, né, tem outro poder, dá outra volta, e aí, quem sabe, a gente consegue ajudar aí a que mais pessoas possam ter acesso a esses vídeos, se vocês acham que vale a pena, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.